Olá pessoal, mais uma vez, professor Erickson da Costa. É um prazer tê-lo aí do outro lado para mais um vídeo que de certeza vai aprender alguma coisa. O que é que trouxemos hoje? Mas antes, já está inscrito no canal? Ainda? Vá lá inscrever-se, associe a sua conta do Google ao YouTube, inscreva-se depois no canal professor Erickson da Costa. Clica no sininho para receber sempre todas as notificações assim que eu postar vídeos aqui no meu canal. Então, nós hoje vamos falar de amostras biológicas e vamos nos concentrar nas amostras usadas em exames de bioquímica. O que são amostras biológicas? São materiais biológicos que utilizamos especificamente para fins laboratoriais, ou seja, para fins investigativos ou de estudo. Aquilo é amostra biológica. Se vamos usar o sangue como material biológico, não utilizaremos todo o sangue do paciente. Vamos remover uma quantidade específica do paciente de sangue e este sangue vamos usar essa pequena quantidade como amostra biológica. E de certeza nem toda a quantidade, não será toda a quantidade de sangue extraída do paciente que vai ser utilizada. Vamos remover uma pequena quantidade. Como nos vídeos já postados temos visto, apesar de nós utilizarmos um tubo, esse tubo seco, que tem a capacidade de 3 ml, colocamos aqui o material biológico, mas a amostra será removida em pequenas quantidades. Por exemplo, no exame de glicemia para a glucose, são apenas 10 microlitros, muito reduzido. A questão que talvez surge é, no que diz respeito aos exames de bioquímica, vai usar o plasma ou o soro? Esta é uma pergunta interessante. Por quê? Porque nós estamos a falar de duas partes líquidas do sangue. O plasma é a parte líquida do sangue. O soro também é a parte líquida do sangue. Mas qual é a diferença entre eles? É que no plasma, ou seja, quando temos um tubo com plasma, é porque não houve coagulação no sangue. E quando temos um tubo com soro, é porque houve coagulação no sangue. No plasma, onde não há coagulação do sangue, todos os componentes sólidos continuam conservados. Quer dizer que se você ainda precisar utilizar a parte sólida do sangue, então ainda pode utilizar. Por exemplo, neste tubo com anticoagulante, que é o EDTA, já tenho separado a parte líquida e a parte sólida. Eu tenho sangue completo neste tubo, porque o sangue não está coagulado. Eu posso misturar novamente a parte líquida com a parte sólida. Misturando as duas partes, só me vai ser difícil remover a parte líquida, porque está misturado, ou seja, o sangue total. Como há exame que eu só vou precisar da parte líquida, então o sangue passa neste processo, normalmente é centrifugação, numa centrifugadora, para poder separar a parte líquida da parte sólida, que está precipitada no fim do tubo, e a parte líquida está em cima ou por cima. Se eu precisar utilizar a parte sólida, posso utilizar normalmente, porque o sangue não está coagulado, ou seja, a parte sólida, as células do sangue estão preservadas por causa da utilização deste reagente que se chama anticoagulante, que evitou que houvesse coagulação no sangue. Já o tubo com tampa amarela ou uma com tampa vermelha, no caso essa amarela tem o gel separador, ativador do coágulo para facilitar a aceleração da coagulação, tem um soro. Este soro é a parte líquida onde o fibrinogênio foi convertido em fibrina. Ou seja, o processo de coagulação, a cascata de coagulação, que normalmente está separada em 3 fases,
que termina nesta fase, que é a conversão do fibrinogênio em fibrina, faz com que a parte sólida não seja preservada. Esta parte sólida fica descartada. Neste momento não temos mais como utilizar a parte sólida. Ela é um processo irreversível. Destruiu-se a parte sólida porque só queremos a parte líquida. Os componentes, as biomoléculas existentes na parte líquida, no soro, são as mesmas que tem na parte líquida o plasma, quando o sangue foi conservado na sua totalidade. Agora, a diferença também que vai existir entre os componentes existentes no soro, bem como no plasma, referindo-se às biomoléculas, pode se concentrar no sentido do anticoagulante utilizado. Não existe apenas um anticoagulante, né? Por isso é que os tubos no laboratório são diferenciados pelas cores das tampas. Quando vemos no laboratório um tubo com tampa amarela, é porque é um tubo que não tem anticoagulante. É um tubo sem anticoagulante. E na maioria deles tem o geosseparador e o ativador do coágulo, né? Ativador do coágulo com geosseparador, para acelerar o processo de coagulação, usado para exames de bioquímica. Mas existem os tubos que têm anticoagulante, que também são identificados pela sua coloração. Por exemplo, este tubo lilás é o famoso tubo com EDTA, que é um anticoagulante que conserva a parte sólida. Especificamente, as hemácias são preservadas num tubo com anticoagulante EDTA. Existem outros tubos, como o azul, citrato de sódio, o verde, que também é utilizado em exames de bioquímica, pelo facto de ter um anticoagulante, uma substância que preserva todos os elementos do sangue, mas é natural. Pelo facto de ela ser natural, é também utilizado nos exames de bioquímica. Já vamos explicar por quê. Tem outro tubo de tampa preta, que é também para exames hematológicos, que é o citrato trissódico. Citrato trissódico. Também é usado para exames hematológicos. Velocidade de hemossedimentação, né? É especialmente recomendado utilizar este citrato disódico para preservar a parte sólida do sangue. Então, por que a heparina é um anticoagulante que se recomenda a utilizar-se quando se quer também usá-lo para exames de bioquímica? A heparina é um anticoagulante que já existe na corrente sanguínea. Ela existe na corrente sanguínea para preservar ou evitar que haja coagulação no nosso sangue, porque o nosso sangue tem os elementos que, em caso de um rompimento na sua corrente do sangue, o sangue circula em vasos, é como se fosse sistema de canalização de água. Nós também temos no nosso corpo sistema de canalização de água. É normal, o normal é o sangue circular nesse sistema de canalização. Automaticamente, sempre que há um rompimento nesta canalização, as células ou as proteínas responsáveis para estancar este rompimento, estancar este sangramento, elas são ativadas automaticamente. Então elas já estão na corrente sanguínea, os anticoagulantes, ou seja, os fatores de coagulação. Os anticoagulantes vão existir porque tem os fatores de coagulação no sangue, e estes têm que ser inibidos para que não sejam ativados enquanto estamos vivos, enquanto estamos a circular. Imagina se eles não estiverem, ou se eles forem ativados, nós secamos por completo, ou seja, o nosso sangue vai coagular, e se o sangue coagular, aquela parte não há circulação sanguínea, porque é parte do corpo que o sangue coagula, não há circulação sanguínea, e se não haver circulação sanguínea, quer dizer que esta parte do corpo perde
as suas propriedades, movimentos. As células morrem, se as células morrem, os tecidos morrem, e se os tecidos morrerem, o órgão em si especificamente também vai acabar falecendo, deixando de exercer a sua função. Se for na mão, deixar de chegar o sangue aqui nas mãos, ela vai coagular o sangue, e se o sangue coagular, a mão prende. Se a mão prender, não vamos conseguir fazer nada, né? Nem movimento, nem sentir ela. Por isso é que temos os anticoagulantes naturais para evitar que haja esta coagulação. E um dos anticoagulantes naturais que temos é a heparina. Então, como a heparina é um anticoagulante natural, ela é usada nos exames também de bioquímica para preservar não só a parte sólida, as células sanguíneas, mas também para manter a estabilidade das biomoléculas sem qualquer alteração, e na sua dosagem ou na dosagem dessas biomoléculas, elas estarão nos valores reais que existem no paciente. Por isso, nos exames de bioquímica, recomenda-se sempre ou o soro produzido num tubo sem anticoagulante, com gel separador ou um tubo seco, né, para obtenção do soro, ou o plasma heparinizado, ou seja, o plasma que se conservou, ou sangue que se conservou com anticoagulante, que é a heparina. O tubo que se usa com a heparina tem a coloração verde. Com isso quer dizer que para a identificação dos tubos a usar onde colocar o sangue depois da punção venosa, também são universais. Tampa amarela, quer dizer, tubo sem anticoagulante. Tampa vermelha, também tubo sem anticoagulante. Tampa lilás tem anticoagulante, no caso específico, que é o EDTA. A tampa azul tem anticoagulante, citrato de sódio. A tampa preta também é o citrato trissódico, tem anticoagulante. E a heparina também tem anticoagulante. Tampa verde com anticoagulante. Para identificar os tubos pela coloração da tampa. Exames de bioquímica. Quais são os tubos que vai usar? Tampa amarela ou verde, que tem o anticoagulante, a heparina. Então, até aqui, deu para perceber o tubo a utilizar quando realizar uma punção venosa. Depois de realizar a punção venosa, vai colocar nos tubos especificamente de acordo com o exame solicitado. Se for exame de bioquímica, preferencialmente nós usamos o soro. Na literatura vai encontrar sempre a amostra para exames de bioquímica soro ou plasma. Nunca vai encontrar plasma ou soro. Vai encontrar sempre soro ou plasma. Por quê? Porque no soro você vai encontrar sempre todas as biomoléculas sem qualquer alteração. Já no plasma, se não for o heparinizado, se for com EDTA, citrato de sódio ou citrato disódico, há a chance de ocorrer a reação entre biomoléculas e o reagente, que é o anticoagulante. E quando ocorre essa reação, os valores esperados ou os valores reais não se vão refletir no exame. Se não vão se refletir no exame os valores reais, para evitar resultados que não sejam reais, preferencialmente nos exames de bioquímica vamos usar o soro. Preferencialmente. Se puder usar o plasma, pode usar. Se for heparinizado, ok. Se vai usar um plasma com EDTA, pode usar, mas em exames específicos. Em exames específicos. Por isso, preferencialmente, vamos usar o soro, que não tens aquela de procurar, será que com esse exame posso usar o plasma com esse anticoagulante? Não precisa esquentar a cabeça. Para não esquentar a cabeça, coagulação do sangue. Para coagular o sangue, coloque num tubo seco ou com gel
separador. Assim vai ter a amostra de soro para o exame de bioquímica. Vai ter o material, depois de realizar a punção venosa, material biológico que é o sangue, mas desse sangue vai processar o soro. Numa outra aula nós vamos mostrar como processar o soro. Mas até aqui, deu para perceber a utilização do soro, a amostra biológica, que é a amostra que vamos usar especificamente para o exame. O material biológico vamos usar especificamente para o exame. Se não vai usar um material biológico especificamente para o exame, então este não é amostra biológica, ok? Se não vai usar a amostra, ou seja, o material biológico para um exame, então ela não é amostra biológica, ela é material biológico. A amostra é o material biológico que usa-se especificamente para exames no laboratório. Estamos juntos? Tenho certeza que estamos juntos. Então, foi mais um vídeo com o professor Erickson da Costa. Os tubos usados para os exames, para a coleta de sangue, os tubos sem anticoagulante, preferencialmente para obter o soro, que é obtido através da coagulação do sangue, e o plasma, que é a parte líquida do sangue. Só precisa ser conservado esta parte líquida utilizando anticoagulantes, são reagentes, vai preservar tanto a parte sólida como a parte líquida, e através da centrifugação, a centrifugadora vai poder separar a parte sólida da parte líquida, como estão aqui nestes tubos. Aqui tem o plasma, a parte líquida, e a parte sólida. Ele continua total. Se eu voltar a misturar, tenho o sangue total, né? Tenho aqui o sangue total. Se eu quiser separar, já que está misturada a parte líquida e a sólida, tenho que levar novamente na centrifugadora para acelerar este processo. Mas aqui, por mais que eu faça isso, está sempre, só não tem aquele brilho, mas o sangue está claramente coagulado. Conseguem ver a parte líquida, mas a parte sólida não misturou-se com a parte líquida. É porque já houve coagulação neste sangue. Preferencialmente nos exames de bioquímica, vamos usar este como amostra biológica. Então, pessoal, amostra biológica, material biológico, os tubos a utilizar, identificá-los pela coloração, com anticoagulante, sem anticoagulante. Está fácil agora. Estamos juntos. Foi um prazer. Professor Erickson da Costa. Valeu!